eu sou fonoaudióloga e eu estou aqui para falar para você sobre a amamentação. Bom, nós sabemos que a amamentação tem uma série de vantagens, uma série de benefícios, não só para o bebê, mas também para a mamãe. A amamentação, o leite materno, ele traz muitos nutrientes, gorduras, proteínas que o bebê necessita. E isso é muito importante porque, na verdade, contribui para todo o desenvolvimento da criança, do intelecto da criança, na saúde em geral da criança. Mas eu gostaria de falar para você sobre a importância da amamentação, mas sob um olhar fonoaudiológico. E aí, além de todos esses benefícios, eu gostaria de apontar 3 deles, nos quais a fonoaudiologia pode atuar, beneficiando, sugerindo algumas intervenções que podem facilitar e ampliar os benefícios dessa amamentação. Eu gostaria de falar, então, um desses pontos é o posicionamento. O que acontece? Quando nós nascemos, o bebê ele se movimenta a partir de um plano de movimento, né? Nós temos os planos de movimento e os primeiros meses de vida nós fazemos com que esses movimentos aconteçam dentro de um plano, e é o plano sagital, que permite os movimentos antero-posteriores, então para frente e para trás, e os movimentos de flexão e extensão. O que nós entendemos e acreditamos é que essa flexão é uma habilidade para a sucção. A sucção, ela é facilitada por um posicionamento que proporciona a minha flexão. Vamos entender isso melhor. Quando a mamãe pega o bebê, então nós temos um bebê, o que é importante? Primeiro, esse posicionamento. A coluna sempre retinha, né, no posicionamento mais ereto possível, a cabeça bem encaixada, não pode ser pendida para trás, né, tipo o bebê assim, no peito da mamãe, então a cabeça ligeiramente fletida, e como eles movimentam com mais facilidade e o próprio corpo proporciona, o próprio amadurecimento neurológico da criança proporciona uma flexão por causa do plano de movimento, que é flexão e extensão. O que a gente entende? O bebê ele precisa estar com os membros mais em flexão, coluna ereta, né? A coluninha retinha, e os membros mais em flexão próximos do corpinho e próximo da linha média corporal do bebê. Então, o bebê vai amamentar, né, na mamãe, e com esse aconchego da mamãe, tá? Isso facilita a sucção. Então, o bebê ele precisa dessa flexão ligeira de cabeça, tronco e membros. Isso facilita a sucção. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente pode ver o bebê amamentando com as mãozinhas jogadas para trás, né? Com os pezinhos soltos e tentando amamentar. E isso dificulta o posicionamento e o equilíbrio oral, o controle oral na boquinha do bebê. Então é importante que a gente tenha esse aconchego do bebê para esse momento da amamentação, né? Então esse posicionamento. Primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês. O segundo é em relação à própria comunicação. O bebê, enquanto está amamentando, a linguagem que é proporcionada ali naquele momento, a comunicação entre mamãe e o bebê, a troca de olhares, aquela fixação olho no olho, essa troca de informação que há não só no acolhimento do bebê, né, que a mamãe tem com esse bebê, mas com esse olho no olho, o olhar, o conversar, o toque, toda essa situação envolvida num acolhimento é o mais interessante que a gente possa proporcionar a esse bebê, e isso já está introduzindo os primeiros sinais de linguagem do bebê. Então, através do olhar, essa relação entre mãe e filho ela é construída. Então, para nós da fonoaudiologia que trabalhamos com linguagem, desde os primeiros momentos, mamãe e filho, nós temos essa linguagem estabelecida no momento da amamentação. E é importante porque aqui a mamãe já estimula o bebê a construir algumas habilidades que são cognitivas, inclusive, que é o olho no olho, né? E essa troca
de informação através do toque e do olhar. Isso é extremamente importante para o momento da comunicação, para que tanto a mamãe quanto o bebê estejam aprendendo a se comunicar. Isso é um fato também extremamente importante. Outro ponto é que no momento da amamentação, nós temos comprovado cientificamente, né, toda a musculatura que é envolvida, principalmente a oral, das bochechinhas do bebê no momento da amamentação, toda a musculatura é envolvida, a força que é demandada naquele momento são importantes para o desenvolvimento orofacial. Então, o crescimento mandibular, porque o bebê nasce com o osso, né, a maxila, a mandíbula menor, maxila inferior menor, e com os movimentos antero-posteriores que são proporcionados na amamentação e de abrir e fechar a boquinha, são muito importantes para o desenvolvimento orofacial. E aí nós temos vários músculos atuando aqui na face que vão proporcionar um crescimento orofacial equilibrado. Isso reflete preventivamente, porque a aquisição das outras funções, como mastigação, a própria deglutição sendo amadurecida e coordenada com respiração, sucção, deglutição, isso vai proporcionar momentos importantes para mastigação e a própria fala, né? Nós sabemos que no momento da amamentação, com o crescimento com a ativação muscular e o crescimento ósseo, nós temos aí um aumento na cavidade oral com o crescimento desse bebê, e isso também proporciona maiores movimentos da língua dentro da boca. E aí, nesse momento, o bebê já está assim com seus 4, 5 meses, ele já vai se preparando para um outro plano de movimento, que antes era só antero-posterior, de flexão e extensão, que é o plano sagital. Ele vai se preparando para um outro plano de movimento, que é o plano frontal, que possibilita essa língua lateralizar dentro da boca. Isso é extremamente importante. E no peito da mamãe, o que acontece? Por que nós defendemos tanto o peito, né? Para que sejam feitas a amamentação no peito da mamãe e não com o uso de mamadeira, é porque, na verdade, o peito da mãe ele é maleável, ele é moldável. Então, o bebê molda o peito dentro da boquinha, fazendo os movimentos corretos dessa sucção. Como a mamadeira a gente tem um bico mais rígido, né, menos flexível, menos moldável do que o peito da mamãe, a língua ela assume posições diferentes e aí os movimentos dela serão mais limitados também. Então é muito importante a movimentação da língua antero-posterior, e depois, quando ele estiver mais com 4, 5 meses, né, uns 5 meses, a gente tem aí o plano frontal sendo instituído, o que vai facilitar a lateralização de língua, preparando o bebê para que, quando ele esteja ao 6º mês, ele possa receber a colher sem literalmente jogar essa colher para fora, né? Aquele movimento de antero-posterior que geralmente acontece. Então, essa lateralização ele vai vir com a experiência que esse bebê tem, não só na amamentação, mas como todo o corpinho dele. A gente sabe, né, de outras atuações que esses planos de movimento têm no próprio amamentar, no próprio rolar, né, nos movimentos corporais do bebê, não só na amamentação. Então, nós temos aí as funções fonoaudiológicas já começando a atuar sobre todo o desenvolvimento do bebê. Então, nós temos a sucção, deglutição e respiração coordenadas, porque a própria amamentação facilita que o bebê respire pelo nariz. Então, nós temos aí um reforço, né, para essa respiração nasal. Todo esse desenvolvimento oral, da musculatura oral, proporcionando crescimento ósseo e essa ativação muscular adequada, facilitando e favorecendo as funções de mastigação e a fala futuramente. Então, as crianças que têm o histórico, né, de amamentação exclusivamente até o 6º mês e depois com a complementação, mas que prolongue, né, a literatura nos sugere até 2 aninhos de idade, os bebês que a gente vê amamentando
bastante são crianças que desenvolvem padrões de linguagem muito adequados, além dos aspectos cognitivos, intelectuais dessas crianças, que já tem sido comprovado em relação a essa amamentação, né? E, bom, eu falo isso como fonoaudióloga e também como mamãe, porque, na verdade, eu tive o privilégio de experimentar, né, durante 2 gestações que eu tive, então 2 crianças, 2 filhos, e eu pude de verdade amamentar exclusivamente até o 6º mês, e depois o meu primeiro filho amamentou até 1 ano e 2 meses, e a minha segunda até 1 ano e 8 meses, e eu percebo e dou créditos também, né, dentre outras, mas da amamentação, a respeito da evolução deles, que são crianças muito concentradas, muito ativas, e em relação a mim também, como mãe, a satisfação que foi amamentar é algo realmente maravilhoso, que requer nos primeiros dias persistência, coragem e determinação das mamães, tá? Porque não é uma coisa assim tão simples às vezes, nos primeiros meses, ali nos primeiros dias, mas vale a pena. Né? Eu levanto de fato com garra a bandeira da amamentação, eu defendo, porque é algo maravilhoso e que gera para o seu filho o melhor desenvolvimento possível. E isso é muito importante, tá? Bom, eu tive excelentes experiências e eu espero que você, enquanto mamãe, também possa ter experiências, sabendo que dentro de uma visão não só global a respeito dos benefícios da amamentação, nos aspectos da fonoaudiologia, nas funções fonoaudiológicas de sucção, deglutição, respiração, mastigação, a fala, a própria articulação, estão todos esses fatores intrinsecamente, né, interligados assim com o processo de amamentação, que beneficia muito os nossos filhos. Então, eu espero que você entenda que tanto o posicionamento do bebê adequado, quanto o crescimento orofacial e o desenvolvimento da comunicação e a linguagem desse bebê estão também sendo trabalhados no ato da amamentação, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês.